raciocínio. Então, eu recebi essa pergunta, se a água ozonizada pode prejudicar o fígado ou o pâncreas. Jesus amado, tipo, isso já está bem lá na frente, antes de acontecer alguma coisa com o estômago, a gente, né, nem diria que é pâncreas ou fígado. Não sou da área da saúde, então se eu falar alguma besteira aqui, alguém me corrija, relacionada ao corpo humano, mas antes de acontecer uma coisa dessa, tem um universo a ser falado antes disso. Então, eu vou começar agora o conteúdo da aula e depois eu explico um pouco melhor sobre como entrar na comunidade, o que a gente vai fazer lá. Então, gente, quando a gente fala água ozonizada, existem vários tipos de águas ozonizadas. E você entende que vocês entendem, né, que é muito amplo quando eu falo... eu vou aumentar aqui para ver se fica mais legal. Quando eu falo água ozonizada faz mal, é muito amplo isso. Por quê? Eu separei aqui em 3 tipos de água ozonizada. Claro que eu posso pôr o ozônio em qualquer outro tipo de líquido. O que faz ser uma água e faz ou ser um efluente? Claro, é a característica desse líquido, mas não necessariamente só tem esses 3 tipos, é isso que eu quero dizer. É que foi um nome que eu dei para facilitar na hora do entendimento de uma água ozonizada. Então, existe a primeira aqui, que é uma água, quando eu pego uma água e eu quero desinfectar essa água, eu quero tratar essa água, eu quero matar os micro-organismos dessa água. Então, eu vou pegar uma água, por exemplo, de um rio e vou colocar ozônio nessa água. Quando o ozônio ela entra em contato com essa água, acontece algumas reações. A principal é só a desinfecção que acontece? Não, não é, mas aí também é um conhecimento um pouco mais profundo. Ele oxida metais, ferro, manganês. Aí a gente pode entrar mais para frente também nos micropoluentes, nos agrotóxicos, mas assim, eu peguei o bem básico aqui para não dificultar tanto. Então, se eu quero tratar essa água, eu vou fazer a desinfecção dessa água, então eu vou colocar um pouco de ozônio nessa água. Quanto que normalmente tem de residual essa água? A dose de ozônio, o quanto eu coloco de ozônio é diferente do residual. O residual é o que sobra. Então, eu vou pegar essa água, dependendo da característica que ela tiver, vou dosar o ozônio nela. Esse ozônio será consumido por esses micro-organismos, esses bichos vão consumir esse ozônio e vai sobrar um ozônio nessa água. Que pode ser entre 0,5 a 2 a 3, aí vai depender de quanto de ozônio que você põe. Mas é uma faixa mais ou menos dessa. Por exemplo, dependendo, se a gente quiser manter um residual de ozônio num tanque, eu já vi assim de 0,1, 0,3. Por quê? Qualquer residual de ozônio que tenha nessa água, que esteja lá disponível, significa o quê? Que o que eu dosei, o que eu apliquei de ozônio, uma parte foi consumida pelos micro-organismos, ferro, manganês, que seja, e sobrou um pouquinho. Se sobrou, significa que ela já fez a primeira ação, que é a ação de fazer essa desinfecção, tá? ppm. Até ontem eu tinha feito uns stories no meu Instagram dizendo o que era ppm. Quando a gente fala em líquido, quando eu coloco o ozônio em líquido, eu posso dizer que 1 ppm é igual a 1 miligrama por litro. Em ar eu não posso, porque em ar, quando eu coloco ozônio no ar, a gente está falando de gases, e gases possuem um volume, dependendo da temperatura e da pressão, o volume dele é variável. Então, aí já é outros 500 também, que vai ter uma aula na comunidade chá, onde eu vou explicar exatamente essa questão de concentração, que é o que mais pega, concentração do gás, concentração do ozônio em água, assim, né, é complicado. Mas, em líquidos, eu posso dizer que 1 ppm, que é 1 parte por milhão, é igual a 1 miligrama em 1 litro.
Por quê? Que eu expliquei ontem, se eu pegar a densidade da água, que é massa sobre volume, é igual a 1. O que é isso? Na linguagem mais fácil, é que se eu pegar 1 quilo de água, ele vai ter 1 litro de água. Então, eu tenho uma densidade de 1. Por isso que eu posso dizer que 1 ppm é igual a 1 miligrama de ozônio em 1 litro. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu tenho uma água que eu quero matar os micro-organismos dessa água, eu quero fazer a desinfecção dessa água. Então, eu vou dosar ozônio e vai sobrar 0,5 miligramas de ozônio em 1 litro de água. Então, essa é a leitura. Então, essa é a primeira água. A primeira água eu considerei como água tratada. Aí a gente vai para o segundo tipo de água. O segundo tipo de água eu chamei, é meu nome isso, água saneante. O que é essa água saneante? É quando eu pego uma água, que ela já é potável, ela já é uma água que não tem micro-organismos, e aí eu coloco muito ozônio nessa água, muito ozônio, que é aquilo que eu mostro para vocês sempre, das microbolhas, é aquela água que está até esbranquiçada de tanto ozônio que tem, porque as bolhas são muito pequenininhas, então eu consigo incorporar muito ozônio nessa água. Então, essa água, ela vai ter muito ozônio, ela vai ter tanto ozônio que se eu pegar essa água e jogar numa superfície, eu consigo lavar essa superfície. Essa água saneante aqui, ela é considerada como a gente fala, quando a gente faz o CIP, que é a limpeza de tubulações em indústrias. Aí dosa detergente, soda, ácido nítrico, um monte de coisa. Se eu tiver uma água com bastante ozônio, eu consigo substituir esse produto químico pela água ozonizada, que tem função saneante. Qual que é a grande diferença dessa água, se eu quiser considerar ela como uma água saneante? É que ela tem muito ozônio. Veja aqui, ó, ela vai ter tipo de 10 a 20 ppm. Então, eu posso ter até 20 miligramas de ozônio em 1 litro de água. É muito diferente de uma água tratada que eu vou ter, sei lá, até 0,5 ppm de ozônio. E aí, eu pego essa água aqui, ó, potável, que é o que a gente faz isso em indústria, isso é muito comum, tô trabalhando em vários projetos, onde eu vou pegar a água da empresa e vou dosar muito ozônio nela, e vou pegar essa água e vou limpar toda a tubulação com essa água. Então, é como se ela fosse um produto químico. Então, essa é a segunda água. Aí, vamos para a terceira água, que é a água usada na ozonoterapia. Então, eu chamei ela de água remédio. Por quê? Porque ela é considerada como um remédio. Se eu for tomar essa água, é quando você tem algum problema, é quando você tem uma H. pylori, é quando você tem algo que, em contato com essa água, ela vai ter uma reação num terceiro local. É a mesma coisa da água saneante. Eu vou pôr muito ozônio numa água e essa água vai limpar uma superfície. A água remédio na ozonoterapia é a mesma coisa. Ela vai ser usada, por exemplo, para você tomar. Então, essa água, eu falo que essa água remédio é tipo um ônibus. Você pega o ozônio, põe na água pura, esse ozônio vai ficar lá disponível e você vai tomar. Esse ônibus com água ozonizada vai levar você até o estômago e lá esse ozônio vai reagir com uma H. pylori, por exemplo, com uma inflamação, com alguma coisa assim. Ou, quando a gente fala de superfície, que eu coloquei aqui, lavar a superfície, é numa ferida. Se você tem uma ferida lá, você não vai jogar água ozonizada nessa ferida para já ir também reagindo e limpando essa ferida? Agora, qual que é, se a gente considerar aqui o residual de ozônio, quanto de ozônio que tem nessa água que a gente chama de água remédio usada na ozonoterapia? Ela tem normalmente de 4 a 10 ppm. 4 é quando você usa o Erlenmeyer para ozonizar e 10 até 10, 12, depende de milhões de coisas que eu vou mostrar para vocês, depende do até 10% de incorporação do ozônio nessa água quando você usa aquela torre de ozonização.
E a grande diferença nessas águas é a qualidade dessa água e, no caso aqui, ó, que é a água saneante A2 e A3, que elas servem para a mesma coisa, teoricamente, é porque a água saneante ela é uma água potável e a água usada na ozonoterapia é uma água pura. É uma água completamente diferente. E aí é isso que nós vamos ver agora. Beleza? Deixa eu ver os comentários aqui. Ixi, Maria, um monte de comentário. Depois eu vejo, tá? Depois eu vou responder tudo isso daqui. Então, ok. Estamos aqui, creio que entenderam. Então, vamos lá. Primeiro pilar da minha metodologia do chá, que é o conhecimento. Então, a gente vai primeiro saber o que é o ozônio. Temos água ozonizada. Então, vamos destrinchar o que é ozônio e o que é essa água pura, essa água potável. Qual que é a diferença entre essas águas? Bom, o ozônio, né? Então, o ozônio é um gás, acho que tá todo mundo careca aqui de saber. Ele é um gás que é proveniente do oxigênio. Então, o oxigênio, ele entra aqui, ó, tenho vários geradores de ozônio aqui atrás de mim. Ele entra numa máquina. Esse oxigênio, ele entra numa máquina e recebe uma descarga elétrica, separa. Bom, aqui eu tenho minhas moléculas aqui. Então, como é que é aqui? Eu tenho... Então, esse aqui, ó, é o oxigênio. Então, a molécula do oxigênio, ela é assim. Ela vai entrar no gerador de ozônio e vai receber uma descarga elétrica. Ela entra numa célula. Esse gás, essa célula aqui, é desse meu gerador cinza aqui, ó. Desse daqui, deixa eu pegar aqui para vocês. É desse gerador aqui, ó. Então, eu tenho a molécula, o oxigênio ele vai entrar por aqui, porque tem uma ventoinha que vai puxar esse oxigênio do ar. Essa molécula entra no gerador de ozônio, que é aqui, dentro dessa célula, vai receber uma descarga elétrica e essa molécula de oxigênio ela vai se quebrar, quebrou. Então, vai ficar 2 átomos. Consequentemente, está passando mais um monte de oxigênio dentro do gerador. E aí, esse átomo aqui, ó, que está perdido, está desesperado, ele vai falar, tá passando uma molécula, vou me juntar a ela. E aí, ele gruda aqui e forma o ozônio. Então, temos o ozônio, que é essa molécula aqui de 3 átomos. Então, eu preciso de um gerador de ozônio. Claro, os geradores de ozônio, eles, para cada tipo de aplicação, eles têm um tamanho diferente, eles têm por exemplo, se a gente vai falar de geradores usados na área da saúde, eles são calibrados lá, registrados na Anvisa, porque você precisa ter a concentração muito boa. Se você está usando isso na saúde, ele precisa realmente te dar o que você precisa ali para aplicar, né? Para seguir o protocolo e tudo mais. Então, existe uma diferença um pouco sobre esses geradores, a qualidade desses geradores. Então, esse primeiro e o segundo são para a área da ozonoterapia. Eles são registrados na Anvisa, os 3 aqui, o primeiro também. Aqui, os de baixo, são geradores usados para tratamento de água. Aqui são estações de tratamento de água, então são equipamentos muito grandes. Mas, no geral, todos eles têm a mesma tecnologia que a gente chama que é a descarga corona. É onde tem uma célula e existe o gás passa no meio, o gás oxigênio passa no meio, há uma descarga e essa descarga separa as moléculas e elas se juntam novamente formando o ozônio. Já sabemos, então, o ozônio ele é um gás. Beleza. Aqui é uma ilustração. Deixa eu ver se está grande para você. Tá grande para vocês verem. Então, ó, entra oxigênio, recebe descarga elétrica e sai ozônio, oxigênio e, dependendo, se for ar atmosférico, se for tipo um gerador desse aqui, vai sair mais coisas. Por quê? Porque no ar tem nitrogênio, tem uma série de outros compostos, como argônio, vapor de água. Também está tudo explicado isso lá na comunidade. Se eu for explicar isso aqui, a gente vai ficar muito tempo. Então, vamos para a água, né? Lembra? Eu só estou aqui para dar um overview do que é o ozônio. Então, vai entrar oxigênio e vai sair algumas coisas. O que vai sair aqui, além do ozônio e do oxigênio,
depende do tipo de alimentação aqui, ó, depende do que está entrando. Se entrar só o oxigênio, vai sair só ozônio e oxigênio, mas se entrar ar ambiente, vai sair também óxido nitroso, ácido nítrico, um monte de coisa que depende do tipo de aplicação. Bom, saiu o ozônio, formou esse ozônio, então temos a molécula de ozônio que está saindo aí do gerador de ozônio, temos ela aqui bonitinha, e aí, na hora que ela está, né, assim, feita, ela vai entrar na água. Então, quando ela entra na água, a gente sempre ouve, né, que o ozônio é uma molécula instável. Por quê? Porque ela é um oxigênio que absorveu, né, que se juntou com mais um átomo. Então, qualquer alteração, seja temperatura, vibração, luz solar, um monte ela é uma molécula muito sensível. Qualquer coisa que aconteça, ela vai acabar até o fato tem uma coisa interessante na química, que até o fato dela ser triangular faz com que ela force querer ser linear de novo. Então, tem vários motivos pelo qual essa molécula é instável. Então, quando o ozônio ele entra na água, ele vai acabar saindo esse átomo, que é o que a gente chama aqui, ó, de oxigênio nascente, que é o que envelhece a gente, né? Que são esses radicais e tudo mais, que eles querem se estabilizar a todo tempo. Quando eu falo se estabilizar, a gente também é uma área da química que precisa entender que o oxigênio tem 6 elétrons, existe a regra do octeto, tem toda essa parte da química que fica muito fácil. Se você entrar na comunidade, ver as aulas, você vai ver o quanto é fácil entender isso. Então, beleza, formou ozônio, ele vai entrar na água. Quando ele entra na água, ele vai reagir, se tiver alguma bactéria nessa água, ele vai reagir com essa bactéria. Então, ele vai lá, ele chega perto dessa bactéria. Como eu tenho esse átomo aqui, o intruso aqui que veio depois, ele acaba se soltando e acaba querendo se estabilizar. Consequentemente, ele vai pegar os elétrons que estão nessa bactéria. Eu sei, é muito profundo isso, assim, mas é a forma de se dizer. Por quê? Essas bactérias, elas são formadas por carbono. Tudo é formado por carbono. Todos esses orgânicos que a gente fala tem carbono na estrutura. E o que o ozônio faz, esse átomo, ele pega esses elétrons dessas ligações de carbono e ele acaba quebrando essas ligações e, consequentemente, quando a gente fala da bactéria que tem esses carbonos, quando você quebra essas ligações da bactéria, quando você arranca esses elétrons da bactéria, ela se desfaz, a parede celular dela se desfaz. Então, é assim que o ozônio mata os micro-organismos. Roubando esses elétrons desses micro-organismos. Só nos micro-organismos? Não. Isso daqui, ó, que é essa quebra dessa ligação dupla de carbono, que tem quase em tudo, acontece também nos óleos ozonizados, é a mesma coisa. O ozônio, ele entra em contato com o óleo, os óleos têm essas duplas ligações de carbono, ele quebra isso, e aí forma os ozonídeos, forma os subprodutos, peróxidos e tudo mais. Então, por isso que eu falo, entender essa base, esse fundamento, te clareia assim, a noção total de várias aplicações do ozônio. Bom, então já sabemos que o ozônio vai fazer isso. Se tiver algum carbono, se tiver qualquer molécula que tenha carbono, que pode ser micro-organismos, pode ser parte de compostos químicos, moléculas, que na realidade, o que eu estou querendo dizer é que se tiver qualquer coisa na água que contamine essa água, que dê alguma característica, o ozônio vai acabar reagindo se tiver carbono nessa água. E aí, já sabemos do ozônio, agora a gente vai falar dos tipos de água, que é também dá uma aula assim enorme. Eu dei uma boa resumida aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite, mas a mensagem que eu quero passar é que água, elas não são iguais, sabe? Recentemente ainda vi um estudo que a gente
se você tem uma água que é potável, ela pode ter até mais de 35 tipos. Isso só que a gente está falando da água potável, nem estamos falando de uma água pura, que são as águas de osmose, destilada, é outra classificação de água. Então, tem todas essa água mineral, água salobra, salgada, poluída, destilada, potável, de osmose, de reuso, purificada, injetável, assim, é muita coisa, muitos tipos de água. E essas águas, o que difere uma água da outra são contaminantes químicos e contaminantes microbiológicos. Então, os químicos, eles vêm de tudo que tem carbono, que é o que eu disse. Então, pode ser produtos que tem nessa água. Por exemplo, o cloro é um contaminante químico. Se eu tiver também gases, todos os gases, eles são absorvidos pela água também. Então, também a gente considera como contaminantes químicos. São milhares de contaminantes que existem. E uma forma de saber quantos contaminantes químicos tem é através da análise de TOC, que é o quanto de carbono que tem nessa água. Isso é uma das formas, e eu também tenho a condutividade que eu vou mostrar para vocês. Tem contaminantes químicos e tem contaminantes microbiológicos, bactérias, de todo quanto um monte que existe por aí. Então, pode ter, esses são esses dois contaminantes. Pode ter mais? Sim, pode ter mais. Mas, só para a gente falar aqui, já tá bom esses dois. Bom, existe uma legislação aqui no Brasil que mostra que a água, para ser considerada potável, ela precisa seguir essa norma. São vários parâmetros. Eu peguei só alguns, é muito maior, tem todos os agrotóxicos, tem parte de metais, parte microbiológica, tem assim um monte de cor, de gosto, de tudo mais. E aqui são os organolépticos que a gente fala, são os principais aqui. Então, para que eu considere que a água é potável, ela precisa ter todas essas, estar dentro desses parâmetros. Então, essa é uma água potável. Então, quando eu olho aqui para essa água, já sei disso, sei que o ozônio, quando entra na água, vai reagir com algum carbono, se tiver, que os carbonos são os micro-organismos ou compostos químicos. Como é que eu uso esse conhecimento como habilidade na hora de ozonizar a minha água? Então, se eu olhar aqui, eu sei que essa água usada na ozonoterapia, ela é uma água pura. Por quê? Eu vou colocar em cima de uma ferida uma água, então eu preciso que essa água não tenha zero de contaminantes químicos e contaminantes microbiológicos. Então, as águas puras, elas não possuem bactérias. Quando a água destilada, ela tem um grau um pouco menor de pureza, mas quando a gente fala de água de injetáveis, ultrapurificada, elas não têm, são as bactérias Gram, que, imagina, você vai usar essa água, você não pode ter contaminação nela. Então, quando eu sei a diferença dessas águas, quando eu vou ozonizar, eu sei que se eu ozonizar uma água pura, vai ser diferente de eu ozonizar uma água potável, porque a água pura não tem contaminantes químicos e microbiológicos, e uma água potável pode ter, existe um limite para tudo isso, que é o que está na portaria 888 de água potável. Como é que eu vou fazer? Como é que eu sei, né? Qual que é a habilidade que eu posso ter para diferenciar uma água da outra? Porque visualmente a gente não consegue saber. Tem milhões de formas, é através da condutividade dessa água. O que é a condutividade? A condutividade é o quanto que essa água consegue conduzir de corrente elétrica. Gente, se eu tenho íons dessa água, eu consigo conduzir eletricidade, não é à toa que eu não posso ligar, tipo, o secador e jogar na banheira que você vai tomar choque. Por quê? Porque existe a passagem de elétrons nessa água quando ela tem sais.
E é possível medir essa condutividade através de um condutivímetro. Então, na piscina tem muito isso. Eu pego lá o condutivímetro, um aparelhinho, coloco na água e consigo ver o quanto que tem de condutividade. A condutividade, ela está totalmente relacionada à quantidade de sólidos que tem nessa água. Então, quanto maior for a quantidade de sólidos, maior é a condutividade. Maior será o quanto que eu vou conseguir passar ali de energia, de eletricidade dentro da água. E aí existe aqui uma relação de condutividade com sólidos. Então, se eu pegar aqui a água potável, que é a da portaria lá 888, ela não tem o valor de condutividade, o quanto precisa ter de condutividade na água, mas ela tem o valor de sólidos. Então, para eu considerar uma água potável, ela tem que ter no máximo até 500 miligramas de sólidos em 1 litro de água. E, consequentemente, se ela chegar a 500 miligramas de sólidos em 1 litro de água, significa que ela vai ter 900 microsiemens de condutividade. Então, existe uma relação. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu meço essa condutividade, se ela der alta, significa que tem coisas nessa água, que ela não é uma água pura. Então, aqui, ó, nessa tabela, a 25 graus, porque a condutividade ela difere em relação à temperatura. Aqui nessa tabela é interessante porque eu vou mostrar para você os tipos de água e quais são o valor de condutividade dessa água, que, consequentemente, é a quantidade de sólidos dessa água. Então, se eu pego uma água pura, ela tem 0,05 de condutividade, microsiemens. Aí tem, ó, água destilada, água deionizada, água desmineralizada, até a água aqui, ó, de montanha, tipo da bica, né? A água que vem como é que fala? Da bica lá, esqueci o nome, da cachoeira, né? Você sabe. Ela pode ter até 10 microsiemens de condutividade. Lembra que da água potável lá tinha 900, que aqui, ó, são microsiemens por centímetro, ó, microcentímetro. Aqui, ó, é mili por centímetro. Então, aqui já aumenta, muda a unidade, que dá quase 900, 1000 microsiemens aqui. Então, se eu colocar o ozônio numa água que é considerado pura, que tem uma baixa condutividade, eu vou ter um tipo de reação do ozônio. Se eu colocar o ozônio numa água que tem bastante condutividade, que tem sólidos, que tem contaminantes, ela terá uma outra reação, vai acontecer outras coisas nessa água. Por isso que é importante ter o conhecimento dos tipos de água, do que é o ozônio e o que acontece quando esse ozônio entra na água. Vamos falar disso agora. O que acontece quando o ozônio entra nessa água, numa água potável ou numa água pura? Quando eu falo de água potável, quando eu falo de água, quando o ozônio vai entrar na água, existem alguns parâmetros, que é o que eu falei agora da condutividade, que são os sólidos, mas existe também o pH. O pH, ele é muito importante quando a gente fala de reações do ozônio em líquidos. E aí também, né, tem super uma aula, daria para eu dar uma aula só falando de pH, falando de alcalinidade, que água alcalina não necessariamente é uma água com pH básico. Tem toda uma salada, né, feita na internet relacionada à água básica com a alcalinidade, água alcalina. Nossa Senhora! Mas aqui, só para vocês saberem, essa questão do pH vem desse bioquímico dinamarquês, o Peter. Antes lá de 1900, ele propôs essa escala de quanto que essa solução, o líquido, era mais ácido ou mais
básico. Por quê, gente? Porque se a gente pega a água... Então, vamos lá. Isso aqui é a água. O que é a água? H2O. Então, a água, a gente fala que essa água, ela fica se dissociando. A molécula de água, ela fica reagindo com a molécula de água. Ó. A água reage com a água e forma esse cátio hidrônio aqui e mais o ânion hidróxido. Se eu quiser simplificar isso daqui, a água, ela se decompõe em íon hidrogênio, que é o H+, e o íon hidróxido. É isso. A água é a junção disso. E aí, o que o pH mostra? Que quando eu tenho, o que o Peter descobriu? Que quando eu tenho a quantidade desse íon hidrogênio igual à quantidade desse íon hidróxido, eu tenho uma água neutra, que é o pH 7. E aí, quando eu tenho mais H+, eu tenho uma água mais ácida, e quando eu tenho mais o íon hidróxido, o H-, eu tenho uma água mais básica. Então, assim, o pH tá lá. Tem uma quantidade de íon H+, e uma quantidade de OH-. Aí o ozônio, ele vai entrar nessa água, e aí a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dar antes dessa condutividade dos sólidos, ele vai dar uma olhada nesse pH. Depois eu volto aqui para falar. Ele vai ver esse pH, ele tá aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, embaixo. O ozônio tá aqui, ele entrou na água. A hora que ele entrou na água, se essa água for muito básica, ou seja, se ela tiver a quantidade de OH- maior do que de H+, o ozônio vai acabar reagindo com esse OH-. E aí ele vai formar o radical hidroxila. E esse radical hidroxila vai reagir com o que tiver que reagir. Ou, se tiver uma água que seja um pouco mais ácida, claro, vai ter OH, sempre vai ter, mesmo que seja um pouco, eles tenham quantidade iguais, o ozônio também pode ir reagir direto com essa matéria orgânica. O que é importante saber aqui? Que o pH dessa água também interfere como o ozônio vai reagir. E quando eu doso o ozônio numa água potável, na portaria também, eu acho que o pH, eu não sei se tem pH, porque teve agora a nova, aumentou a faixa de pH, pode ter, sei lá, de 5 a 9, é muito extensa o parâmetro de água potável. Agora, quando a água é pura, ela costuma ter o pH mais baixo. E o que é? Por que acontece? Porque lembra que eu falei que a água ela também absorve os gases, e quando eu vou purificar essa água, eu vou ter gás carbônico, eu tenho gás carbônico no ar. Esse gás carbônico, ele acaba reagindo com H- da água e forma o bicarbonato. E sobra H+, consequentemente, acaba que essa água ela fica mais ácida. Então, uma água pura, ela é uma água mais ácida. Consequentemente, significa que ela tem o quê? Mais H+, porque ela é mais ácida. Então, quando o ozônio entrar numa água pura, ela não tem matéria orgânica, tem contaminante, tem bicho na água pura? Não, não tem. Claro que não, ela é pura, ela vai ser usada na saúde. Ela tem mais H+, ela é mais básica ou ela é mais ácida? Ela é mais ácida, acabei de te mostrar. E aí o ozônio vai ficar disponível nessa água. Por isso que o residual de ozônio, quando a gente fala de água pura, ela é um residual mais alto do que numa água potável, se a gente fizer o mesmo tipo de ozonização. Eu coloquei lá que a água, quando ela é saneante, ela tem muito mais ozônio, mas a incorporação, como eu coloco esse ozônio na água, ela é muito mais industrial, são microbolhas, é muito mais ozônio. Então, hoje, se eu fizer a ozonização, aqui deixa eu só voltar aqui. Aqui são as reações que acontecem, então aqui mostra que o pH ele interfere nesse residual de ozônio. Então, se eu tiver uma água mais básica, meu residual vai ser menor de ozônio. Se eu tiver uma água mais ácida, ele vai ficar por mais tempo lá, que é o que acontece na água pura. Por isso que além, claro, de uma questão de saúde, usar uma água pura é obrigatório, tem também essa vantagem de quando você dosa o ozônio nessa água, e essa água é mais ácida, o ozônio fica por mais tempo lá.
Isso do tipo de água e, consequentemente, pH e tipo de água também está relacionado à condutividade, né? Quantidade de sólido dessa água é só uma das milhares de variáveis que interferem na hora de ozonizar um líquido. Então, além disso, também tem a questão do volume dessa água, o tipo de recipiente que você vai usar, a temperatura da água é extremamente importante também, tamanho de bolha, são muitas variáveis da ozonização em líquido. Então, quando eu recebo uma pergunta do tipo, tomar uma água ozonizada causa algum problema? É muito amplo, não dá para dizer, eu entendi, imagino que quando ele fala isso é uma água da ozonoterapia, mas pode ser que não, pode ser que essa pessoa que me perguntou ache que se eu ozonizar uma água com um trequinho desse aqui, pode causar algum problema para ele. E não, porque tem muitas variáveis que fazem com que eu não consiga um residual alto de ozônio quando eu estou ozonizando uma água potável, com um gerador chinês, usando microbolha, aí, que é o difusor, usando bolhas finas, que é o uso de difusores. Então, o buraco é mais embaixo, né? Eu não consigo dar uma resposta assim de bate-pronto. Por quê? Tipo de frasco, uma das variáveis aqui. Quando eu ozonizo, eu coloco aqui uma bolhas finas. Eu tenho aqui uma coluna de água maior. Então, a bolha de ozônio sai aqui e estoura aqui em cima. Lembrando que todo esse ozônio que estoura aqui, é ozônio perdido. Aqui, o ozônio, essa bolha do gás, ela tem mais tempo em contato com a água. Então, eu consigo pôr mais ozônio nessa água. O que é diferente se eu ozonizar essa bolha fina num recipiente que tem 20 centímetros, muito menos numa bacia que só tem 10 centímetros. A bolha vai sair aqui de gás ozônio, vai estourar rapidamente na superfície. Por quê? Porque é uma bolha grande. Então, aqui é só um exemplo de uma das variáveis que faz com que ter muito ozônio numa água é difícil se ela não for uma água pura. Além disso, também, toda essa bolha aqui da superfície, ela é perdida, é um ozônio perdido. É por isso, minha gente, que tem que tampar o frasco, porque senão você vai inalar esse ozônio. Porque se o ozônio tivesse sido incorporado, você não sentiria o cheiro. Quando a gente faz ozonização usando microbolhas, que são bolhas muito, muito, muito pequenas, que a água fica até leitosa, você não tem cheiro de ozônio. O ozônio ele é 95% incorporado na água. Aqui são bolhas grandes, cerca de 7% do ozônio é incorporado. Tanto que aqui eu tenho um medidor de vazamento e mostra que tem cheiro de ozônio no ar. Por quê? Porque a incorporação é muito ruim. Então, sabendo de tudo isso, na hora de fazer a ozonização da água, você precisa ter essa atitude, né, de fazer a ozonização, e para isso precisa ter esse conhecimento e essa habilidade, porque senão você não vai saber qual é a água que usa, o quanto de ozônio que vai ficar. Óbvio, tem várias formas de medir isso, medir residual, medir a condutividade da água para saber o quanto que ela pode, esses sólidos podem reagir com o ozônio, fazer uma contagem microbiológica. Tem uma série de formas para que a gente consegue provar qual é a melhor forma de fazer essa água ozonizada. Então, como é que é esse exemplo? Aqui é o filtro da minha casa. Então, é um filtro normal, são 3 estágios, passa pelo primeiro filtro, que é para remover aqui, partículas maiores. Então, o tamanho dele é 5 micra. Então, e depois passa por filtro de carvão e por casca de coco para retirar residual de cloro, porque a água potável ela chega com cloro na nossa casa. Então, o que eu fiz? Eu fiz um experimento aqui, que foi, eu peguei a água da torneira e a água do filtro, aqui antes, sem passar no filtro, e aqui passando no filtro, coloquei na geladeira, deixei com o mesmo temperatura, coloquei o mesmo volume, mas aqui, ela tá mais alta, né? O tamanho de contato tá maior do que essa daqui, porque eu não tinha outro igual desse, mas o volume é o mesmo. O pH dessa água aqui, ela tava em 7,
Depois que passou no filtro, ela estava em 6 desse lado. E eu deixei ozonizando por... Ixi. Fechou aqui. Deixei ozonizando por 5 minutos cada uma e medi o residual de ozônio. Então, assim, são as mesmas condições. Só aqui que eu tenho essa coluna de água maior. E qual que foi o resultado dessa ozonização? Quando eu ozonizei o mesmo tempo, o mesmo ozônio, a mesma temperatura, nessa água da torneira, o residual que eu encontrei foi de 0,05. E quando eu fiz no filtro, eu tive o residual de 0,3. Mesmo eu tendo uma altura aqui, ó, de superfície menor, que teoricamente eu deveria incorporar menos ozônio do que aqui, porque tem uma superfície menor, mesmo assim eu tive mais ozônio nessa água filtrada. Por quê? Porque ela é uma água com menos contaminantes. A água da torneira, ela vem com ferro, porque a tubulação é de ferro, então o ozônio reage com o ferro. Ela, assim, para mim, o principal é esse, porque essa questão do ferro, porque ela tem cloro, então eu não acho que ela tenha micro-organismo. Quando eu removo, quando essa água passa por um filtro, ela tá um pouco com menos sólidos. É que aqui eu devia ter medido a condutividade, é que eu não tenho condutivímetro aqui. Mas, com certeza, essa água aqui, ela possui uma condutividade menor, porque passou por um filtro, bem pouco. Isso aqui não remove condutividade. O que remove condutividade é osmose, são outras tecnologias, mas só o fato de ter passado por um filtro aqui de 5 micra já remove um pouco de ferro, por exemplo, e, consequentemente, eu consigo colocar mais ozônio nessa água. E aí, vamos à pergunta aqui. Se essa água, ela... Vou deixar aqui um pouquinho maior. Se tomar essa água vai prejudicar o fígado, o pâncreas, seja, e o estômago. Não sei, sabe? Não sei, gente. Que tipo de água é? Como é que é? Assim, é uma água feito por um profissional da ozonoterapia? É uma água pura que está sendo ozonizada por um gerador de ozônio liberado, né, registrado na Anvisa, ou não? É uma água da torneira que você pegou da tua casa, usando essa pedrica aqui de nada, um gerador chinês, é uma água que passou por um filtro, é uma água que você ozonizou considerando todas essas variáveis aqui de temperatura, de pH, de volume, de concentração, tipo de alimentação, tipo de oxigênio que você está usando. Então, assim, eu não consigo. Essa aula aqui é para mostrar para vocês o quanto que é complexo esse assunto, o quanto precisa estudar, precisa se aprofundar para conseguir responder essa pergunta aqui do moço. Então, assim, depende, né? Depende muito. Então, como eu disse, cada tipo de água, dependendo da quantidade de ozônio que ela tem, dependendo da qualidade dessa água, dependendo de como ela foi ozonizada, dependendo de como ela será armazenada, porque o ozônio, ele é uma molécula instável. Então, eu não consigo responder isso. Óbvio que se você, assim, o que eu posso dizer é que se você tem uma água pura que você está ozonizando, um profissional da saúde, porque raramente eu vejo pessoas comuns, normais, seres normais como eu, terem um equipamento que é medicinal. Você vai em algum lugar tomar essa água aqui, quando é uma água pura com bastante ozônio. Então, a minha recomendação, a minha sugestão é que você considere ela como uma água como um remédio, porque você não pode ficar tomando uma água pura. Primeiro que uma água pura, ela não tem sais minerais, então você não vai tomar essa água, não serve para nada tomar uma água dessa. E se você, além de ser uma água sem sais minerais com bastante ozônio, esse ozônio está nessa água, esse ozônio vai querer oxidar alguma coisa.
então ela deve ser considerada como um remédio. Uma água saneante, você precisa de equipamentos industriais, de equipamentos que façam uma injeção, uma incorporação desse ozônio na água de uma forma que, caseiramente, assim, não tem como fazer. Caseiro não faz. Um difusorzinho usado num gerador desse aqui não vai jamais chegar nesse residual de ozônio, conforme eu mostrei para vocês aqui. E aí, você pode tratar a sua água. Se você tomar essa água aqui, ó, que tem 0,3 de ozônio, não vai acontecer nada comigo. Eu posso tomar essa água tranquilamente. Por quê? Porque isso aqui não é nada de ozônio. É muito pouco de ozônio, tá? Bom, era mais isso que eu queria falar para vocês de conteúdo. Deixa eu ver, eu vou ver as perguntas aqui. Vamos lá. A Tânia perguntou. Antes da Tânia, tem aqui a pergunta sobre o vapor de água. Ai, gente, vapor de ozônio, né? Bom, lembra que eu falei aqui para vocês, uma das variáveis que faz com que o ozônio não... Cadê as variáveis? Voltando, aqui, ó. Uma das variáveis que é muito importante é a questão da temperatura. Existem vários estudos, existe as pessoas, né, os especialistas do ozônio, que eu falo que é a Bíblia do ozônio, que é até um livro que eu tenho aqui, ó, ele chama Langlas, esse cara, que é um dos caras que mais estudaram, que estudou o ozônio. Ele tem uma tabela que mostra sobre a temperatura ideal para ozonizar a água. Porque na química a gente tem a questão da solubilidade. Então, se eu tenho uma água e quero pôr ozônio nessa água, e tem várias moléculas de água aqui dentro. Quando eu aumento a temperatura dessa água aqui, significa que eu coloco essas moléculas em agitação. Elas estão agitando. Elas estão... Quanto maior a temperatura, maior é a agitação dessas moléculas, tanto que chega uma hora que elas pulam para fora, elas viram vapor. Então, você imagina que se você esquenta, se você aquece essa água e essas moléculas de água estão agitadas, para eu colocar o ozônio dentro desse líquido, fica muito difícil. Então, eu preciso trabalhar, é por isso que a gente usa temperaturas mais baixas. É a mesma coisa do refrigerante. Se você tem um refrigerante quente, essas moléculas elas saem para fora. O gás carbônico sai. Então, a gente tem que gelar para deixar todas as moléculas ali dentro do líquido quietinhas e para que elas não pulem para fora. A gente não quer tirar o ozônio dessa água. Então, quando eu te falo uma coisa dessa, na hora você já consegue linkar que não existe vapor, ozônio em vapor. Para eu ter esse estado da matéria, né, estado da água em vapor, eu preciso ter 100 graus. São temperaturas muito altas. E o que eu estava falando do Langlas aqui, ele mostra em vários estudos, que foi comprovado isso, que acima de 60 graus, se eu tiver uma água acima de 60 graus, eu não consigo pôr ozônio nela. Não consigo. Eu diria que em toda essa minha experiência, acima de 40 graus, já não vale a pena você tentar colocar ozônio nessa água. Por conta disso, por conta dessa dificuldade de colocar um gás dentro de um líquido que está com as moléculas super agitadas. Então, não existe vapor de ozônio. E até no outro produto que eu tinha, que chamava Minha Formação ao Mergulho, eu tinha 3 aulas explicando, provando o porquê que não existe ozônio e vapor de ozônio, tá? Então, não tem problema, você pode colocar esse vapor na cara, porque ele vai abrir os poros e tal, e pode ficar tranquila, porque não tem ozônio ali, mas nem aqui, nem na China, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta. O ozônio esteriliza a água? Sim, ops. Ele desinfecta a água. Ele não esteriliza. O que é esterilizar? Quando eu falo que eu vou esterilizar algo, significa que eu vou
inativar, matar 100% dos micro-organismos. Isso é uma esterilização. O ozônio, ele não é considerado um esterilizante. Para que eu diga que ele vai esterilizar a água, eu tenho que provar que ele vai matar absolutamente tudo da água. Então, ele é considerado um desinfectante, tá? Então, desinfectante, ele vai reagir, inativar, matar uma porcentagem desses bichos. Agora, esterilizar, não. Mas, enfim, porque tem filtros que custam 20 mil reais e dizem que faz milagre. Olha, primeiro que o ozônio, ele é considerado, acontece uma reação química. Então, o ozônio reage com moléculas. Quando a gente fala em filtro, é um processo físico. Então, a água passará por em contato com alguma coisa fisicamente. Então, assim, esterilizar, desinfectar é uma coisa química, é matar os micro-organismos. Filtro, essa água vai passar fisicamente, por exemplo, por uma osmose. Se passar por uma osmose, o que é uma osmose? É um filtro com buraquinhos muito, muito pequenos. Então, buraquinhos, às vezes, menores do que uma bactéria. Então, eu consigo reter essa bactéria. Por isso que ele faz uma desinfecção. Então, é um processo físico que consegue reter esses micro-organismos. Também tem aula que eu explico exatamente o que é uma água destilada, uma água de osmose, como é que esses filtros funcionam. Então, se eu tiver um filtro, eu vou receber uma água, essa água vai passar por alguns processos físicos, como eu mostrei aqui que eu tenho no meu. E esses processos físicos, se não for uma osmose, que tem esses buraquinhos muito pequenos, ainda terão contaminantes nessa água. E o ozônio entra depois para reagir com esses contaminantes. Aqui do Léo, é tipo água oxigenada? Ele deve ter comentado alguma coisa que eu falei, né? Oi. Dizem que é o primeiro tratamento de cura em Cuba, custo e benefícios, atue até em 30 funções do corpo. É mágico. Não, o ozônio não é mágico, o ozônio não é milagroso. O ozônio, ele tem algumas... Ele é bom para algumas coisas. Existem estudos comprovados para algumas coisas. Tipo, não caiam nessa, gente, em que o ozônio ele é milagroso. Não é bem assim. Ele é uma alternativa. Eu não sou da saúde, então, né? Mas ele é um tratamento complementar. Você não para de tomar antibiótico e faz só ozônio. Nada é milagroso nessa vida, gente. Nada, nada. Sempre, tudo, absolutamente tudo. Tem prós e contras, então não tem como a gente não acreditem nisso. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que chega muito para mim, de jeito nenhum inalem ozônio. Esses aparelhos que você tem, assim, tipo, o aparelhinho lá, vai dormir e deixa o aparelhinho. Não qualquer pessoa séria, qualquer pessoa que estuda e que tem conhecimento de ozônio, sabe que a gente não pode inalar o ozônio. Então, não, ele não é milagroso. E para se aprofundar mais sobre isso, vem para a comunidade chá. Vamos lá. Qual a quantidade dessa água? Eu imagino, Tânia, que você esteja perguntando a quantidade de água que se toma. Quando é uma água pura, né, da ozonoterapia, que é considerada como remédio, quem tem que falar isso para você é o profissional da saúde. Dependendo do que você tem, o que você vai tratar com isso, ele que vai te falar, toma de 2 em 2 dias, 200 ml... quem tem que falar isso é ele que vai tratar o seu problema. Tudo a gente tem que saber o porquê que a gente está ozonizando uma água. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estou ozonizando essa água para matar os micro-organismos, eu estou ozonizando essa água porque eu quero que o ozônio fique lá, disponível para eu limpar uma ferida, por exemplo, ou para eu limpar uma superfície. Então, é isso. Para que pôr o ozônio? Por que você quer uma água ozonizada? Mais uma pergunta aqui do Vitor. O ozônio faz remoção de medicamento diluído na água? Esse aqui é um outro assunto também, que é o que a gente chama de micropoluentes. O ozônio ele é muito usado fora na Europa. Eu já visitei planta na Suíça, que a Suíça é o país que está mais adiantado
nessa questão de micropoluentes. O que são micropoluentes? São contaminantes, são moléculas difíceis de serem removidas da água, que são provenientes do quê? Fármacos, então, hormônio, qualquer remédio, cafeína, nossa, tem uma porrada de fármacos, agrotóxicos, metais pesados, é uma série de moléculas que o nosso tratamento brasileiro não consegue tratar. Então, a gente tem a nossa portaria aqui, 888, que eu mostrei para vocês, só que ela é uma lei fraca, se a gente comparar com, por exemplo, a lei que tem na Suíça. Lá na Suíça existe um projeto que, se eu não me engano, até 2030, eu não sei exatamente, eu sei que a água de lá, esses micropoluentes são medidos. Então, o ozônio, eu já fui numa estação de tratamento de água lá, que o ozônio, depois de toda a água efluente, esgoto, não era água potável, depois de todo o tratamento, antes de enviar para o rio, para descartar esse efluente, esse esgoto, eles dosavam o ozônio para reagir com essas moléculas. Só o ozônio funciona? Depende. Se eu dosar o ozônio na água e essa água eu for lavar o meu morango, significa que eu vou matar os agrotóxicos, né? Que eu vou reagir com esses... Matar não. Eu vou reagir com esses agrotóxicos? Não necessariamente. Porque existe uma dosagem correta, existe um tempo necessário de ozonização, que é o CT, que eu não entrei aqui, que está aqui nessas variáveis, mas é um outro assunto também. Então, acho que também é como essa coisa do ozônio milagroso, sabe? Não é bem assim. Também precisa... Eu acho que o ozônio, o nome ozônio é usado muito nessa questão de marketing e tem que se aprofundar, sabe? Eu odeio isso, tipo, não gosto, porque falou que tem ozônio, o marketing já, né? As pessoas brilham os olhos e você consegue cobrar mais. Então, para quem trabalha sério, para quem estuda, sabe que não tem milagre para isso, não. Vamos ver, tem mais uma pergunta. Acho que a CT ozônio precisa estar gelado, de preferência menos de 10 graus. Então, não faz mal este aparelho de vapor? Não, porque ali não existe gás ozônio. Isso, a minha querida Elisandra, uma aluna querida minha. O Vitor, gostaria de entender como funciona o ozônio no tratamento de água de aquário. Existe pouca informação. Eu vi apenas um artigo do Alex Augusto. O professor Alex, ele é uma das pessoas que... eu diria que ele é a pessoa que mais entende aqui no Brasil de aquicultura, né? O ozônio na aquicultura, que é a criação de peixes. O ozônio para a área de aquários, para a área de lagos, principalmente lagos ornamentais, já vem crescendo muito. Recentemente eu fiz um trabalho em conjunto com a Gênesis, que é de lagos ornamentais. Por quê? O ozônio, ele tem esse poder oxidante muito alto, né? Muito bom, então ele consegue deixar muito cristalino esses lagos. E só que existe todo um conhecimento atrás disso. Porque, minha gente, imagina, se você colocar muito ozônio numa água de aquário, você vai matar os peixes, porque o ozônio ele vai oxidar o peixe e vai matar eles. Então, tem que fazer todo o dimensionamento de quanto de ozônio que põe nessa água. Normalmente também é usado ultravioleta. E aí, isso quando a gente fala de aquários. Quando a gente fala de aquicultura, onde você tem o tanque de criação de peixes, e aí vai depender do quanto de peixes que tem todo um cálculo que é feito, mas sim, tanto que na empresa que eu trabalhava, na Suez, o que eu mais vendia de geradores de ozônio era para o Chile, que é onde tem, né, criação de salmão, eu ia dizer que lá se usa muito o ozônio, mas na verdade é obrigatório. Existe uma lei no Chile que em 2007 eles tiveram uma epidemia de um vírus que chama ISA em todas as criações de salmão lá, de peixes, e contaminou todo o ecossistema, esse vírus, e desde 2007 veio uma lei que é obrigatório a desinfecção da água com ozônio. E por quê, gente? Por que o ozônio é maravilhoso nesse caso? Usar numa água onde você cria peixes?
Porque o ozônio, depois que ele reage com o micro-organismo, ele volta a ser oxigênio. É diferente do cloro. O cloro, ele forma subprodutos, ele forma outras moléculas, e essas outras moléculas são cancerígenas. E, além disso, o cloro é uma molécula estável. Ele fica, ele perdura na água. O ozônio não. Então, você usa o ozônio, mata o que você precisa lá, e ele retorna a ser oxigênio. Por isso que para parte de aquicultura ele é usado, parte de alimentos também ele é usado. Então, se eu pego um alimento e coloco gás ozônio nesse alimento, lógico, tem todo um estudo de dosagem, que senão você vai torrar um negócio, né? Então, você tem que saber, tem que ter esse know-how, esse conhecimento. Você vai dosar o ozônio, o gás ozônio, por exemplo, nesse alimento, e ele, na superfície, ele vai retornar a ser oxigênio depois de reagido. Tanto que o FDA, que é tipo a Anvisa lá dos Estados Unidos, considera o ozônio uma tecnologia GRAS, que eles chamam, que você pode usar em alimentos. Que mais? A Eli, água de osmose, usando gerador de ozônio e torre, usando para tratamento de patologias. Não deve ser tomada dia a dia. Não, não deve. Água pura ozonizada é um remédio. Ó o Vitor aqui. Nossa, gente, bastante pergunta aqui. Estou testando meu aquário marinho, principalmente devido a algas escianos. Sim, sim, o ozônio ele tem que ser dosado numa quantidade baixa. E aí, Vitor, é isso que eu estou dizendo. Que eu coloquei naquele slide. Quando a gente trata uma água e você tem lá de 0,5 ppm de ozônio, se eu fosse para tratar um aquário, por exemplo, eu trataria com 0,1. Eu não preciso ter residual de ozônio nessa água. Eu só quero chegar na quantidade ideal de ozônio para reagir com essa matéria orgânica, mas eu não preciso ter residual nele. Uma coisa também que é feita em aquário, dependendo do tamanho e tudo, a ultravioleta serve, a UV, né, a luz UV, dependendo do comprimento de onda dessa luz, ela destrói a molécula do ozônio. Então, eu doso o ozônio, reage com a matéria orgânica, se tiver algum residual que pode vir a matar o peixe, essa água vai passar por uma ultravioleta. Essa ultravioleta vai destruir esse ozônio. Mas aí também esse é meu trabalho, né, na minha consultoria, é fazer esse dimensionamento para saber qual é o tamanho de gerador, quanto desse ozônio será incorporado na água, qual é a temperatura, quais são as características dessa água. Então, eu peço um laudo, eu analiso essa água para daí eu saber o quanto de ozônio que tem que pôr nessa água. O Álvaro, é eficiente tratar água com salinidade por volta de 30 gramas por litro e com presença de ferro e manganês de poço artesiano? Ave Maria. O ozônio, sim, ele oxida ferro e manganês, só que depende até 3 ppm, acima disso eu já não usaria o ozônio, porque ele vai oxidar, ele vai precipitar, ele vai reagir com o ferro e vai formar o precipitado e esse ferro vai decantar. Então, você precisa ter uma boa remoção desse ferro da água. Então, depende de quanto de ferro e manganês que tem. Agora, na questão da salinidade, a gente tem uma coisa aqui é um assunto que a salinidade, a gente tem que ver o quanto que tem de brometo nessa água, porque existe uma coisa ruim do ozônio, eu não queria falar, mas existe. Enquanto o cloro forma muitos subprodutos relacionados, quando você usa o cloro e ele reage com essa água, ele forma esses subprodutos, que são trialometanos, são cancerígenos. O ozônio, se na água tiver uma quantidade de brometo alta, ele pode formar o bromato. E o bromato é considerado cancerígeno também. Então, depende, Álvaro. O que eu posso te dizer é que vai depender da qualidade de água. Então, tem algumas variáveis. E quando a gente fala também do ozônio para oxidação de ferro e manganês, depende da vazão também. Se a vazão for muito alta, você vai precisar de um equipamento, um gerador de ozônio muito grande às vezes, então tem que fazer também o estudo de viabilidade financeira desse investimento, que é uma coisa que eu também faço. Eu faço viabilidade técnica, viabilidade financeira.
Beleza? Então vamos lá. Salinidade, né? Considerando pH de 8,2, temperatura por volta de 28 graus. Até 30 graus, ok, a gente consegue trabalhar, tal. O que essa temperatura interfere, gente? Vamos lá. Se eu tiver uma água a 30 graus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter mais o tempo de... A gente chama na química de tempo de meia-vida. Significa que se eu dosar 1 ppm de ozônio, o tempo de meia-vida, que o ozônio passa de 1 para 0,5, esse tempo vai ser um tempo menor. Então, se eu tiver uma água a 20 graus, de 20 em 20 minutos, esse ozônio cai a metade. Se eu tiver uma água a 30 graus, sei lá, de 8 em 8 minutos, esse ozônio cai a metade. Então, na prática, que significa que de 8 em 8 minutos, eu vou ter que dosar ozônio. Então, eu vou ter que fazer o dimensionamento de um equipamento, de um gerador de ozônio que consiga abranger essa temperatura, tá? Então, não tem problema. Agora, o pH de 8,2, a gente também tem que fazer esse cálculo, porque quando eu doso o ozônio num pH mais alto, é o que eu mostrei lá, ele vai reagir com os íons, com OH- e vai formar os radicais hidroxilas. É que eu não entrei aqui no poder oxidante, mas o radical hidroxila, ele é mais oxidante que o ozônio, muito mais. E tanto que a gente usa oxidação avançada, que é ozônio mais peróxido, ozônio mais ultravioleta, quando a gente quer reagir com moléculas muito difíceis. Mas o que vai interferir esse pH? Então, eu vou formar radical hidroxila, o que é bom, dependendo do que você quer reagir, mas o residual de ozônio vai ser em menos, ele tem duração menor. Por quê? O que tiver de ozônio se tornar na radical hidroxila, e o radical hidroxila não tem o tempo de meia-vida do radical hidroxila é tipo de segundos. Enquanto que o ozônio são minutos, dependendo da temperatura, óbvio, do radical hidroxila são segundos, mas o radical ele é muito mais eficiente do que o ozônio. Mas aí também, Álvaro, dá pra gente ficar o dia inteiro falando disso aqui, viu? O ozônio com gerador de cloro é uma boa opção para tratamento de água de piscina? Sim, o ozônio, você imagina assim, Juliana, que se eu tiver uma água de piscina, eu recebo, volta lá para minha casa de máquina essa água, eu vou dosar o ozônio. Quando eu doso o ozônio, eu mato os micro-organismos dessa água. Até ela chegar, essa água lá na piscina mesmo, já não vai ter mais ozônio. Porque os geradores de ozônio de piscina, eles são geradores que não produzem muito ozônio. Então, eles vão trazer um conforto para a água, mas não vão deixar residual. E aí, só que eu vou ter uma água muito mais, com menos micro-organismos, porque eu dosei ozônio lá atrás. Então, eu vou ter que dosar menos cloro para deixar o residual da piscina. E o problema do cloro, gente, é que quando o cloro ele é dosado na piscina, ele forma cloramina. A cloramina é o que dá aquele incomoda o olho, deixa o cabelo verde, é isso. Então, quando eu penso em dosar o ozônio em piscina, aqui no Brasil, é isso, é o conforto e porque você vai dosar menos cloro na hora de deixar o residual. Eu tenho um conhecido meu lá do Canadá, que ele tem uma empresa de ozônio, tudo, e ele lá no Canadá ele faz tratamento de piscinas só com ozônio. Mas se eu quiser tratar minha piscina só com ozônio, eu sei que aqui no Brasil tem legislação, se for em uso coletivo, você precisa manter residual de cloro. Agora, se for na sua casa, se você quiser manter a água ozonizada da piscina na sua casa, você pode, porque é uso coletivo e tal, mas tem que fazer o dimensionamento. Eu vou precisar de um equipamento maior, eu vou precisar usar um concentrador de oxigênio, tipo, eu vou precisar ter um oxigênio mais concentrado. Então, tem toda se eu quiser tratar essa água, essa piscina só com ozônio, tem todo um dimensionamento para ser feito. Por exemplo, quando a gente trata lagos ornamentais, a gente tem um terceiro tanque. A gente ozoniza um tanque, e aí esse tanque de água que faz o abastecimento do lago. Então, tem que fazer o projeto, sabe? Mas sim. Essa máquina de ozônio...
Essa máquina de ozônio aqui, ó, quando você compra ela pode ser 800 miligramas de ozônio por hora ou 500 miligramas. A questão é que, como a gente usa ar atmosférico e tem nitrogênio, tem vapor de água, tudo isso que entra no gerador acaba corroendo internamente esse gerador. Então, ela até pode, no começo, gerar 800 miligramas por hora, mas ao longo do tempo vai diminuindo isso. E eu posso provar, porque eu já fiz todos os testes, já troquei a célula dela, já fiz titulação, já medi concentração, já fiz tudo que vocês imaginarem, e tem tudo isso na comunidade para vocês entenderem. Então, quando querem comprar um gerador, eu falo que pode comprar esse, mas que compre também a célula. Tem vídeo meu mostrando como é que abre para trocar ele. Tem toda a parte de como fazer a lavagem dos alimentos, como o tempo, né, que é esse tempo e dose que a gente chama de CT, o quanto que tem que usar. Então, assim, a comunidade é realmente para isso, porque são vários tópicos para quem quer usar ozônio em casa, para quem quer fazer desinfecção de ambiente usando gás, usando a água, usando na área da saúde. Então, no lago, piscina, é tudo muito... É o mesmo ozônio, mas é tudo, né, assim, diferente, né, para cada área. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Você faz óleo ozonizado com equipamento sem cilindro? Jamais vou fazer óleo ozonizado em casa, jamais. Primeiro que é complicado fazer óleo ozonizado, minha gente, não é assim. Eu sou consultora de uma empresa de óleo ozonizado, sou responsável técnica dela. Então, eu que estou fazendo todos os procedimentos, eu que estou fazendo tudo. Então, além de um gerador mequetrefe desse, jamais vai conseguir quebrar as duplas ligações do óleo para formar os subprodutos. É perigoso fazer óleo ozonizado, porque eu posso formar gases e esses gases podem voltar para o gerador e aconteceu uma explosão. Então, gente, eu não recomendo fazer óleo ozonizado em casa. Primeiro, que você vai ter que fazer análise de peróxido, vai ter que saber quanto que tem de subproduto nesse óleo. Você vai fazer titulação na sua casa? Você não vai. Então, não adianta você ozonizar um óleo empiricamente achar que tem tanto de... Não adianta, tipo, você tem que saber o quanto que tem de subproduto ali para você saber aonde você vai usar esse óleo, porque depende. Tem óleos que tem peróxido menores, médios e mais alto. Dependendo, você vai tratar a micose da unha, você precisa de um peróxido mais alto. Você vai, sei lá, fazer limpeza da pele, você precisa de um peróxido mais baixo. Então, existe também um super aprofundamento sobre óleo ozonizado, que também tem na comunidade. Essa já está lá, já está gravada. Se você acessar a comunidade, já tem a aula falando de óleo ozonizado lá, explicando certinho isso. Esse vaporizador para o rosto não necessariamente tem que ser a quente. Eu não conheço, pode ser nebulizador. A questão é que quando a gente fala de como esse aqui meu, ó, a gente fala do difusor, esse difusor que sai a fumacinha, e essa fumacinha em temperatura ambiente, ela está em estado líquido, gente. O difusor, a água é líquida. Por mais que ela saia como um vapor, ela é líquida. Ela passa por uma vibração e quebra as moléculas muito piquititicas que parece ser um vapor. Então, sim, se eu colocar ozônio num difusor, eu vou ter a névoa ozonizada. E a névoa ozonizada já é super utilizado. Até eu fiz uma apresentação no CIOS, no Congresso, ano passado em Salvador, de ozonoterapia, eu falei sobre a névoa. Então, também é um super assunto para ser falado e relacionado à névoa. Então, a frio, sim, você consegue pôr ozônio. A quente, não. Ixi, Maria. Articulações e coluna serve para desinflamar e dores? Ai, gente, aí já é... Aí pergunta para a Elisandra, né, Elisandra, que deve ser manja os Paranauê. Temos milhares de aquaristas aqui querendo uma aula sua de ozônio aplicada ao aquarismo. Ai, obrigada, Vitor. Show de bola, por favor, não fale sobre... Por favor, não fale... E para quem que é?
Gente, a comunidade é para quem busca embasamento de ozônio, né, sobre a parte séria do ozônio, que quer se destacar no mercado, porque o uso do ozônio ele vem aumentando na parte de alimentos, na parte de tratamento de água, na parte da saúde, então nem se fala. Que quer participar de uma comunidade para trocar experiências, que são profissionais da ozonoterapia ou profissionais da área de tratamento de água, que o ozônio ele vem sendo um diferencial. Para quem não é a comunidade, acho que vale falar também. Para quem busca a habilitação, você tem que fazer algumas horas de curso se você quiser trabalhar na ozonoterapia. Então, você precisa ter lá 40 horas, 120 horas, não é isso. Aqui, eu não vou dar essa habilitação, pelo menos por enquanto. Quem quer entender de protocolos, existe quem trabalha na área da saúde, que segue a Declaração de Madrid, que é onde tem os protocolos de tratamento e tal. A gente vai falar do tratamento, do protocolos e tal, da declaração, dos documentos, a gente vai falar, mas tudo que é bioquímica, do ozônio que entra na água, que entra no corpo, aí já não é comigo, porque eu sou química, não sou da área da saúde. Ou também para quem busca procedimentos práticos. Gente, não é comigo também. Tem que ser alguém que é habilitado da área da saúde. Ou que busca respostas, assim como eu disse, a bioquímica do ozônio no corpo humano. Também não é comigo, né? Também não posso responder isso. Mas, de qualquer forma, é uma comunidade, é um espaço onde a gente vai fazer network, vamos trocar, onde eu quero colocar todo o meu conhecimento lá para, de alguma forma, não deixar isso espalhar por aí. É um propósito meu também, é um propósito meu junto com a Abrozônio. Então, e além disso também, eu acho que o mais interessante é conhecer pessoas, é se divertir, dar risada, porque tem que ser assim, né? A vida já é muito séria para isso. Então, eu coloquei o preço de 997, você tem acesso a um ano. Nesse um ano, você pode participar dessas aulas mensais e... eu estou vendo aqui a Elisandra, poderia colocar na plataforma de um mergulho? Então, são outras coisas, né, Elisandra? O mergulho já está lá, foram 13 aulas do mergulho, eu fiz esse curso eu gravei isso em 2021, então hoje eu estou muito melhor nas câmeras e tal, então hoje eu já conheço muito mais, né, meu público, quem são as pessoas que se interessam por ozônio, então eu acho que está um pouco obsoleto já o mergulho, né? Você ensina como utilizar a água ozonizada para beber, como respirar o ozônio. Luiz Felipe, presta atenção, isso é muito importante. Não se inala ozônio, tá bom? Não se inala. O ozônio ele tem um poder oxidante. O que significa? Ele arranca elétrons de outras moléculas. Se você inalar o ozônio, ele vai fazer isso com o seu pulmão. Se você buscar aqui nos meus vídeos do YouTube, você vai ver que tem um vídeo meu que eu estava fazendo um teste, o ozônio vazou, né? O efluente vazou e eu inalei muito ozônio. Foi fogo, assim, eu quase morri, tive uma puta intoxicação. Então, inalar ozônio, zero, você não deve inalar ozônio, não deve, tá? Profissionais da saúde, vocês têm que ter bomba de vácuo para remover, para destruir esse ozônio. Na comunidade eu explico exatamente como é que faz a destruição, o que é usado, como é que você pode se proteger relacionado ao ozônio, qual é a legislação, existe uma lei, gente, a gente não pode inalar ozônio. Então, não faça isso, tá, Luiz? E sobre utilizar a água ozonizada para beber, é que você não pegou o início da aula, mas você vê a gravação e eu expliquei bem isso. Mas sim, tudo isso vai estar na plataforma. Eu estou vendo a Elisandra aqui. Paga mesmo, Elisandra, paga. Pode pagar. É isso aí. Então, minha gente, é isso. Acho que eu não tenho mais nada. Vamos ver aqui. Já falei da comunidade, como é que é. E tem um último slide aqui, que aqui é convidando vocês para vir para esse meu universo do ozônio. Que quando você aprende, você se apaixona. Amor ou ódio, é isso que eu falo, né? Então, a Elisandra está aqui, uma aluna minha, para dizer que é muito interessante. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar e mais você acha que você não sabe. Então, aqui
foram o ano passado que eu dei essa aula sobre soro ozonizado, foi uma aula muito boa, eu estudei muito para essa aula, misturei toda a parte de química com toda a parte da área da ozonoterapia, então são aulas que eu me dedico bastante e me aprofundo, e nada é o que eu acho, gente, nada. Tudo tem embasamento para mim. Antes de te convencer, eu preciso me convencer. Então, eu acho que a ciência, ela é a coisa mais importante que a gente tem para não viver no mundo da lua, né? Então, eu embaso tudo. Tem todos os meus livros, todos os artigos e toda essa minha experiência de 7 anos trabalhando numa multinacional que é líder de mercado na geração de ozônio. Então, eu aprendi com as melhores pessoas que tem nesse mundo sobre ozônio. Então, minha gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? E vou parar de... Alguém tem mais alguma dúvida? Elisandra, obrigada. Obrigada a todos. Existe diferença na qualidade do ozônio gerado em gerador medicinal com célula de vidro, alumínio ou titânio? Não é a célula que difere a qualidade do ozônio, mas sim o tipo de oxigênio que está entrando nesse gerador de ozônio. Existe o oxigênio medicinal, existe o que sai de um concentrador de oxigênio e existe o ar atmosférico que tem nitrogênio e tal. Então, não necessariamente, até vou mostrar aqui, eu vou tirar o microfone. Eu tenho vários tipos de células aqui e não é isso que faz a diferença da qualidade desse ozônio. A qualidade do ozônio vai depender da qualidade do oxigênio. Tudo que entra, sai. Então, se eu tiver uma célula assim, ou se eu tiver uma assim, que isso aqui é cerâmica, que é usado em geradores de grande porte, não é isso que vai fazer a diferença, tá, gente? É o tipo de oxigênio. Ai. Ui. Então, é isso. Gente, obrigada, 9h05 já, mais de 1h30. Eu agradeço. Vou deixar o link aqui da comunidade. Eu espero vocês na comunidade para a gente trocar. Na segunda-feira eu vou dar as boas-vindas para quem estiver fazendo parte desse universo do ozônio. Elisandra, obrigada, um beijo, minha flor, e a gente vai se falando.